Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que acompanha o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida e também você que nos ouve pela primeira vez, quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, muita harmonia, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está nosso querido Ricardo Honório, do Grupo Peixotinho, também da nossa capital. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 1º do segundo livro, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, quando abordaremos o tema perispírito, que está contido nas questões de número 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, mais uma vez a satisfação de tê-lo conosco para comentarmos com alegria e descontração esse livro tão maravilhoso e agora sobre um tema que causa tanto interesse às pessoas, que é o perispírito. É verdade, Maris. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, não debatendo, mas conversando contigo sobre isso e com os nossos ouvintes. E você falou uma coisa muito interessante, o perispírito, ele suscita esse interesse e não é por menos. É um elemento preponderante para que nós que estudamos a doutrina espírita possamos apreender os efeitos, os fenômenos, e não só os fenômenos físicos, mas os fenômenos de aprendizado. Por exemplo, ainda há pessoas que imaginam que o nosso conhecimento fica armazenado no nosso cérebro. Isso. E o cérebro é apenas um instrumento de trabalho do espírito, assim como do perispírito, que é onde fica efetivamente armazenado os conhecimentos. Né? Bem, porque o cérebro, Joana também nos disse que o cérebro ele não teria condições de armazenar todo o conteúdo das nossas existências passadas. Daí tem que ficar. Mas, Maris, nem precisa ir longe. Com a quantidade de informação que a humanidade atual tem, já não consegue. Né? Daí a tecnologia disponibilizar para a gente tantos instrumentos de armazenamento de informação, porque se a gente for fazer isso, aí começam os episódios de esquecimento, o cérebro não dá conta. É verdade. Não é isso? Então vamos à pergunta? Tem muita coisa legal para a gente conversar sobre perispírito, né? Além da própria pergunta que está aqui. Sem dúvida. Então vamos lá. Questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? Nós aprendemos que o espírito ele foi criado simples e ignorante. Né? Você até comentou nas questões anteriores, essa simplicidade, não é isso? Ora, o espírito, ele é a criação, e essa criação de Deus, ele deve estar preparado para viver, para existir em qualquer ponto do universo. Experienciar. Isso. Em qualquer ponto do universo. E nós sabemos, não só pela doutrina espírita, mas pela ciência, que inúmeros pontos do universo, eles têm uma diversidade de estrutura, de especificidades enorme. No nosso sistema solar, que é pequeno, você pega desde o Mercúrio, planeta Mercúrio, mais próximo do Sol, e você vai até Júpiter. Olha a diversidade. De toda essa gama de disponibilidade da natureza, só um desses planetas favorece a vida como nós a conhecemos, a vida material. Mas será que esses outros planetas estariam servindo... Desprovidos, né? Desprovidos de vida, servindo apenas de enfeite? De enfeite, né? Claro que não. Nada na natureza serve só de enfeite, tem uma finalidade. Se a gente começar a perceber dessa forma, a gente vai entender facilmente que os espíritos eles precisam estar adaptados com uma indumentária apropriada para viver em cada um desses pontos da natureza. Essa indumentária que habilita o espírito a viver em mundos dos mais diversos é o perispírito.
Ele é o organizador, como é bem trabalhado, né, dentro da própria doutrina, é o organizador biológico. O organizador biológico. Para entender melhor ainda o nosso ouvinte, ele é uma roupa que o espírito utiliza para trabalhar em determinados lugares diferentes. Isso. Vamos dar um exemplo. O administrador, quando vai para o trabalho, ele bota o terno, sua gravatinha e vai para o trabalho. O bombeiro, quando vai para o seu trabalho, ele vai de terno e gravata? Não. Ele vai com aquela roupa de amianto, se eu não me engano. Uma roupa apropriada para o seu trabalho. O jogador de futebol não vai de terno, nem vai com a roupa do bombeiro, vai com o seu uniforme. E assim sucessivamente. O espírito, para ele viver, para ele existir, experienciar, como você disse, de acordo com as especificidades de cada orbe onde ele vai experienciar, ele precisa revestir-se de uma indumentária apropriada. Essa indumentária é o perispírito. E o perispírito, ele acaba como um elo entre a estrutura física, da qual nós possuímos aqui, e o espírito em si. Então, ele liga esses dois extremos, né? Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Onde eu costumo falar, quando eu dou aula para os jovens, para as crianças, o seguinte: o perispírito seria uma forma de bolo, né? Teríamos uma forma. Você faz um bolo redondo com a forma quadrada? Você não faz, né? Então, o nosso corpo físico, né, que nós temos aqui, ele é exatamente uma cópia do perispírito. O perispírito molda a nossa estrutura física. Então, qualquer local que nós formos residir, formos experienciar, o perispírito estará sempre acompanhando o espírito para moldar a estrutura física daquele local no qual ele vai habitar. E o que é interessante também, que aí eu também falo com jovens, eu pergunto assim: quem já viu o espírito? Aí aqueles que têm, vamos dizer assim, a mediunidade um pouco aflorada, eu vi. Eu falei: mas você não viu o espírito. Quem já viu o fantasma? Eu vi. Você viu o espírito? Não, vi o espírito. Não, você não viu o espírito. Como não? Como não, Adilson? Eu vi, eu vejo. Né? Eu falei: não, você não vê o espírito, você vê o perispírito. Exatamente. É o corpo espiritual. A gente vai, quando a gente estuda, a gente vai ver que o espírito é como se fosse um ponto de luz. Quanto mais evoluído, mais iluminado. Né? Quanto menos evoluído, mais opaca essa luz. Então, na essência, o espírito é um ponto de luz. E o perispírito é o que vai dar forma. Exatamente. O espírito não tem forma. Não. Aí Exato. O perispírito vai dar a forma para o espírito experienciar aonde ele necessitar. Então, desse processo. É muito interessante, né? E como você bem lembrou, e a espiritualidade nos traz, é nele onde ficam registradas todas as nossas experiências. Daí que quando a gente sai de uma encarnação e vai a uma outra, nós levamos conosco todas essas informações que ficarão submersas no nosso inconsciente. Exatamente. Então vamos ver aqui o que diz a resposta, né, da questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos. Para os nossos olhos é vaporoso. Né? Carnal. Mas ainda bem grosseira para nós. Ou seja, é tão carnal entre eles lá como o nosso corpo é aqui. Ou seja, ele sente o corpo lá no plano espiritual tanto quanto nós sentimos o nosso aqui. E vale lembrar, Maris, veja aí onde você parou na resposta para continuar daqui a pouco. Algumas pessoas pensam que o perispírito, ele faz parte da estrutura do espírito. Não. Perispírito é matéria. Matéria. Nós comentamos aqui em um desses encontros que eu lembrei que Deus criou apenas duas coisas, ou melhor, três coisas, né? Você lembra, né? Princípio espiritual, de onde advém o espírito, princípio material, de onde advém tudo que é matéria, e definiu as leis que regem esses dois princípios. Então, se não é espírito, é matéria. Se não é um, é o outro. Logo, como o perispírito não é o próprio espírito, é matéria. Eu até brinco também que quando a gente está conversando com os alunos, fala assim: você sabia que o mundo espiritual é material? Aí eles olham assim para mim: ué? Como assim? Né? Eu falo assim: ué, como é que é, né?
Mas como, professor? O mundo é espiritual. Sim, mas o mundo espiritual é material. Aí eu falo assim, lembre-se os 3 elementos do universo, Deus, Espírito e Matéria. Né? Deus você tira, o Espírito você tira. Quem sobrou? Matéria. A matéria. Então, o plano espiritual é constituído de uma matéria vaporosa para nós. Rarefeita, mas para eles tão grosseira como é a matéria para nós quando encarnados. Exatamente. Eu gosto de fazer essas brincadeiras com os alunos porque eles ficam... Mas continuando aqui, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Vamos ler tudo de novo? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, a gente percebe exatamente essa estrutura do perispírito, né? Dela, o espírito, de acordo com o grau de evolução dele, ele vai se movimentar numa velocidade. Então, vai embora. Ele não sofre a ação do ambiente se ele for evoluído. Agora, se ele não for evoluído, ele sofre essa ação do ambiente aqui. Uhum. Ele não vai volitar. Volitar vamos dizer assim, para aquele voar. Deslocar-se sem precisar ir caminhar. Passo a passo. Vamos pensar aí no super-homem, né? O espírito, se ele não tiver a condição moral e o conhecimento que ele possa se projetar, ele não vai volitar, ele vai ter que caminhar e vai ser a duras penas para ele, igual a nós quando caminhamos. Nesse mesmo sentido, tem espíritos que ficam esperando alguém abrir a porta para ele passar. Ele não sabe que ele não precisa, que ele não está submetido à rigidez da matéria densa, né? Que ele pode passar por ela. Isso é que é interessante, né? Ele se sente tão vivo, ele não sabe muitas vezes que está desencarnado, que morreu, e que aí a vibração do perispírito fica tão, vamos dizer assim, próxima da matéria que ele não consegue realmente atravessá-la. Não consegue. Né? E você me lembrou um fato interessante, Marisa. Nós que trabalhamos com mediunidade em reuniões de atendimento a desencarnados, é muito comum tratarmos com desencarnados que não sabem e não admitem que morreram. E ele diz, não, mas eu não morri, eu estou vivo, olha aqui, o meu corpo está tudo aqui. Isso é uma prova patente disso que a gente está acabando de dizer, que o perispírito, ele é, aos olhos do espírito, tão denso quanto a própria matéria. Então, eu não preciso esperar morrer para saber disso. Não preciso fazer esse teste. Nem tem pressa em querer fazer o teste agora, né? Mas aqueles que já passaram pela experiência nos dizem de maneira muito patente, né? E isso vem a ratificar o que o Livro dos Espíritos nos ensina. Beleza. Então, aí tem um pequeno comentário, né? Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar perispírito. Daí a origem, né, do nome perispírito, peres, em torno, né? Isso, exatamente. Em torno do espírito. A 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Né? Aí o Kardec já faz uma pergunta aqui interessante, que ele já coloca o seu invólucro semimaterial. Ele já diz que o perispírito é de origem material, como você acabou de falar aqui. E por que ele falou semi-material? Porque naquela época e ainda hoje, o que a gente entende como matéria é o que pode ser tocado, é palpável, é denso. Fugiu disso não é matéria, né? Para alguns, mas sabemos que é matéria. Por isso que desde já o Kardec utiliza o termo semi-material, meio material. Né? Aí, de onde viria, então, a pergunta assim, de onde é que o espírito, então, vai buscar os elementos para a constituição desse perispírito? Né? Essa pergunta lembra algumas perguntas anteriores, né? De onde é que vem tudo isso? E nós comentamos já algumas vezes de que o universo, do ponto de vista material, ele advém de uma única matéria, chamada fluido cósmico universal. Né? Então, os espíritos já nos disseram que do fluido cósmico universal advém todas as espécies de matéria conhecida e outras não conhecidas ainda. Então, tem mais coisa para a gente descobrir. Então, como o perispírito não é espírito, é matéria,
a sua origem Está no fluido cósmico. está no fluido cósmico universal. Aí o que é interessante é que será o fluido cósmico universal do orbe ao qual ele se encontra. Sim. Do planeta ao qual ele se encontra. Daí é interessante de que quem já leu Nosso Lar, né? E a gente vai ver que o próprio perispírito ele tem subdivisões, que quando... O que é que aconteceu com o nosso querido André Luiz quando ele dormiu e ele foi se encontrar com a mãe? Qual foi o susto que ele tomou? Ele sabia primeiro que tinha morrido. Ele se via com o corpo dele. Ele dormiu. E quando ele dormiu, ele foi alçado por 2 amigos espirituais para visitar a mãe. Qual foi o susto dele quando ele olhou para trás? Se viu deitado. Ele viu o corpo espiritual dele deitado. Exatamente. Mas como é que eu morri, meu corpo espiritual está lá e eu estou aqui com outro corpo aqui, né? Olha o que é interessante, né? Dentro desse processo. Né? Então, para isso, Maurício, apenas adiantando, os ouvintes podem buscar as obras pertinentes e estudar as características do perispírito, que são inúmeras. Isso. Né? Plasticidade, Isso. ubiquidade, tantas outras que eu não me recordo aqui agora, que nos favorecem esse tipo de fenômeno. Perfeito. Aí o que acontece, né? Ele busca, é como se fosse, vamos dizer assim, o perispírito ele é como se fosse um imã. A partir do momento em que o espírito ele adentra uma região, um orbe planetário, e ali vai permanecer, o seu perispírito vai se, igual um imã, atrair e vai se compor ou recompor com todo o fluido cósmico universal que existe e permeia aquele ambiente. Detalhe, de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, você pode ter um imã mais apropriado a partículas mais elevadas, se você for um espírito superior, como é seu caso, Honório, né? Tá certo. Ou, no meu caso, a gente pega aquelas mais grosseiras, né? Uhum. Né? Aquelas mais, vamos dizer assim, que dão mais até trabalho. Ele gostou da brincadeira, né? Então, vamos ver aqui a resposta, né? De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Aquilo que você já tinha nos alertado. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como mudagem de roupa. Exatamente. Então, essa pergunta que, às vezes, de sempre, né? Os humanos estão em busca de um planeta que tenha vida. E não precisa ir tão longe, gente. Aqui em Marte tem vida, em Mercúrio tem vida, Urano tem vida, Saturno tem vida, Júpiter tem vida. Qual é o equívoco? É que nós estamos buscando vida material conforme nós a conhecemos. A densidade igual à nossa, né? Com essa densidade. Ora, se você pega um planeta como Júpiter, que é vaporoso, vai ter gente de carne e osso lá? Não tem como. Mesmo porque a própria gravidade amassaria essa estrutura, ela viraria pasta. Tudo diferente. Então, há informações de que a humanidade que habita Júpiter, 4 vezes maior do que a da terráquea ou terrena, mas vivendo naquele planeta de acordo com as condições estruturais do fluido cósmico naquele planeta. Os espíritos que lá habitam moldam, como você acabou de ler, o perispírito de acordo com as condições do planeta e vivem normalmente. Interessante quando a gente pega o livro Novas Mensagens, também do nosso querido Humberto de Campos, que está uma psicografia de Chico Xavier. Lá tem um capítulo chamado Marte, né? Então Humberto, ele relata, com a sua grandiosidade de escritor que ele sempre foi, uma visita que ele fez a Marte, numa pesquisa para estudo. E quando ele chegou no planeta, então ele desencarnado, tá, gente? Ele já desencarnou, está no plano espiritual, e nas pesquisas dele ele foi com a equipe estudar. Quando ele chega lá, para surpresa dele, os espíritos que habitavam e que habitam Marte eram semelhantes aos da Terra. A forma física, né? É semelhante. Nem vou dizer física para não confundir. A imagem, a forma o perispírito, da imagem, né? A forma do perispírito. O perispírito humano igual o nosso. O que ele dizia que diferenciava
era a fisionomia na leveza do ser. E na pesquisa dele, ele dizia o seguinte, que nós estamos praticamente no mesmo estágio deles, os marcianos e os terráqueos. Mas eles chegaram a esse estágio sem as guerras. Olha que beleza. Eles evoluíram sem a dor das guerras. E isso refletia no perispírito deles, essa leveza. Nós trazemos uma marca de dor e sofrimento. Então isso é palpável aos olhos do pesquisador, do espírito que busca o aprendizado. Então a gente não precisa ir longe, como você bem lembrou. Marte está aí. Existem muitas obras nossas que nos trazem essas informações. Kardec fala de Júpiter na Revista Espírita, mostrando que Júpiter, dentro dos planetas que estão no nosso orbe, é o mais evoluído. Tá? Então, para que a gente possa dar continuidade, né? Aí vem uma subpergunta na questão 94. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só. Olha, o Kardec ele percebeu, né? Ele já tinha captado a mensagem. Captou o Divino Guru. Ele captou a mensagem, percebeu isso. E é correto, né? Dá uma resposta assim. Já o dissemos. Isso. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Isso. Ou seja, Kardec tinha entendido corretamente. Se o espírito superior sai, vamos pegar assim um espírito que, vamos usar Júpiter, que a gente já estava falando, ele muito mais evoluído, a estrutura dele diferente da nossa. Ao sair de lá e vir até aqui, automaticamente o perispírito dele, pelas leis universais, vai, como um imã, se apropriar do fluido cósmico universal que envolve o orbe terráqueo, e aí ele vai se amoldar para que aquele possa transitar de forma que não se incomode. Né? E exatamente. Daí que a gente não pode sair de onde nós estamos e alçarmos um planeta muito evoluído, porque a vibração naquele planeta ela é de um teor tão acima do nosso que o nosso perispírito não teria condições de buscar os elementos no seu orbe para constituir um perispírito. Isso é lei. Olha como é bela a situação. Por que um espírito inferior ele não pode visitar um planeta muito superior a ele? Porque os elementos que constituem o perispírito ou o orbe do fluido cósmico universal do qual está aquele orbe são muito superiores e ele não teria a menor condição de se constituir lá. Exatamente. Maris, e não precisamos ir muito longe. Você falou aí dessa influência dos ambientes. O que é que acontece conosco, com os médiuns, quando eles são demandados mediunicamente por um espírito de uma elevação maior? Sentimos tontura, né? Tudo bem que nós sentimos depois também uma leveza, mas a diferença de vibração de um espírito mais elevado conosco nos gera essa perturbação na nossa estrutura. Essa diferença do campo perispiritual, nós conseguimos perceber aqui na Terra, mudando apenas a frequência vibratória entre nós, os espíritos que aqui estamos. Imagina a gente sair daqui para um planeta como Júpiter. A gente não teria a menor condições de adentrar aquele ambiente, de conviver. Não temos condições ainda. Então, vamos trabalhar para isso, né? É para isso que a gente está aqui. Então, quando a gente discute, para que adianta saber isso sobre perispírito? Aperfeiçoar o seu, vamos dizer assim, o seu carro, o seu foguete, o seu instrumento, instrumento de viagem, né? Como é que eu quero conhecer? É o seu passaporte, vamos dizer assim. Como é que eu quero adentrar um outro país se eu não tenho o passaporte para lá? Né? O carimbo. E qual é esse carimbo? É a evolução moral, a evolução ética, a evolução espiritual. Né? Aí a gente faz com que o perispírito ele fique mais leve, refinado e tenha condições de ser composto por outros elementos de outros orbes superiores. Daí, Maria, se você me permite, tirar da cabeça de algumas pessoas que apenas rezando
a gente vai conseguir atingir isso. Lembrando de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, estudar faz parte do processo. Pegar o resultado do seu estudo, trazer para a sua realidade, construir a sua realidade e adentrar esses mundos mais elevados. Então, é o que eu falei recentemente, a doutrina espírita não é, do ponto de vista religioso, uma religião contemplativa. É uma religião ativa. Você tem que estudar, aprender e agir e construir aquilo que você quer para você. Com certeza. Maravilha. Então vamos para a nossa questão 95 para finalizar, né? Esse item sobre o perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Olha só, né? Tem forma determinada. Lembra da questão que eu falei lá do bolo? Né? Pois é. Você faz um bolo quadrado numa forma redonda, um bolo redondo numa forma quadrada? Você lembra também que eu falei que o espírito, ele é moldável? Isso. Né? A plasticidade, ele é você plástico, você lembrou? Você dá a forma que você deseja então, e pode, né? Não só que você deseja, mas que você tenha condições de dar a ele, né? Então, lê a resposta. Vamos ler a resposta, né? Sim, tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Olha que interessante, né? Então, aqui nessa pergunta a gente tem várias coisas a poder comentar e nós temos que comentar rápido, o nosso tempo está acabando. Então, quando ele fala palpável, quer dizer o seguinte, que então, então eu posso, o espírito pode se tornar palpável, ele se apresentar na minha frente, eu pegar na mão dele e sentir que ele está ali? As experiências do médium Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos que já tivemos aqui no Brasil, quando ele materializava desde espíritos, materializavam, inclusive, e então lá no livro tem fotos de espíritos, materializações luminosas. Isso, materializações luminosas. O nome do livro. Onde tem fotografia de espíritos que se materializavam. Usando exatamente o ectoplasma expelido pelo corpo físico do Peixotinho. Do Peixotinho. Então, o ectoplasma moldurava perispírito daquele espírito e a gente conseguia ter uma visão, inclusive tocar a imagem que o perispírito continha. Maravilha. E ele ainda fala aqui, ó. Vamos voltar só para a gente explicar tudo. Sim, tem uma forma que o espírito deseja. Interessante, né? Se você teve uma reencarnação que foi marcante para você, mais do que a última, então o espírito desencarnou. Vamos dizer que eu desencarnei. Vou desencarnar você não, Honório. Eu desencarnei. Tá? Fico mais tranquilo. Então eu desencarnei. Mas eu tive experiência, uma existência anterior a essa, que foi muito mais marcante do que a atual. E de repente eu posso me apresentar aos olhos de um médium vidente, não com a forma que eu tenho hoje, mas com a anterior, porque está gravada no meu perispírito as diversas formas pelas quais eu já vivenciei, experienciei. Exatamente. Então eu posso buscar aquela que mais me agrada ou aquela que por algum motivo eu necessito utilizá-la para levar alguma informação. Isso é que é interessante, Isso né? é interessante, Marice, que algumas pessoas entendam que, por exemplo, eu sonhei com alguém que eu nunca vi na vida. Será que nunca viu? É verdade. Esse fenômeno nos sonhos é exatamente isso que você acabou de dizer. O espírito que encontrou-se com você durante o sono do corpo físico, ele apresentou-se com a imagem da época em que vocês conviveram. Quando você acorda, quem é que volta a funcionar? O cérebro. Isso. E o cérebro não tem registrado nele aquela imagem. Isso. Aí o cérebro diz, eu sonhei com alguém. Você consegue delimitar, mas não lembra, porque aquela informação não está no cérebro, está no perispírito. Aí eu lembro para os nossos ouvintes que nos acompanhem sempre, quando a gente quer chegar nas questões 450 a 455 do Livro dos Espíritos, a gente vai tratar sobre a emancipação da alma, entre elas o sonho. Vamos chegar lá. E muito obrigado, Honório, porque nós já estouramos o nosso tempo, né? Nosso tempo já se esgotou, não está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 1º do 2º livro e falaremos sobre as diferentes ordens de espírito. Não percam! Lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Honório, muito obrigado pela sua presença, felicidade a todos, muita paz. Tchau para todos.
Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.